Amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, amém? Amados irmãos e irmãs, é sempre uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. E estamos aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Eu sou o pastor Daniel, estou passando aqui rapidinho para fazer mais um breve vídeo. Dessa vez eu irei explicar sobre uma das passagens mais utilizadas pelos católicos romanos para defender a intercessão dos santos. E essa passagem se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 6, do versículo 9 ao 11. Diz assim: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo e dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada a comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. Então, baseado aqui nessa passagem, os católicos romanos dizem que há intercessão dos santos, porque os mártires aqui estão intercedendo, orando a Deus, pedindo para que Deus fizesse justiça pelo tipo de morte que eles tiveram. Então, eu irei explicar aqui para os irmãos sobre essa passagem. Primeiro aqui está, o livro do Apocalipse está mostrando que há a sequência dos selos que se seguem, certo? E aqui no quinto selo diz: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Veja, segundo uma linha de interpretação, esses mártires que João viu foram mártires de toda a humanidade, de toda a história do cristianismo, orando e pedindo a Deus para que Deus fizesse justiça. Pois bem, essa é uma das interpretações. Outra interpretação é que esses seriam mártires na grande tribulação, aqueles que seriam mortos na grande tribulação por aceitarem a Jesus, Então aqui, essa segunda hipótese é a hipótese defendida pelos dispensacionalistas, que é a linha dispensacionalista, que é justamente a linha mais defendida entre as igrejas do pentecostalismo clássico, como a Assembleia de Deus e as outras igrejas também pentecostais defendem aqui essa linha de pensamento. Há alguns teólogos também de igrejas históricas que são dispensacionalistas, mas são poucos. Os defensores mais do dispensacionalismo são mais das igrejas do pentecostalismo clássico. Então tem essa visão de que esses mártires são mártires que morreriam por Cristo na grande tribulação, e pede para que Deus faça justiça, e Deus ordena que eles repousassem por um tempo. As vestes brancas representam o sinal da vitória, do triunfo, da pureza, Então, espera que eles repousassem um pouco de tempo para que se completasse o número daqueles que também seriam mortos na grande tribulação. Essa é a interpretação dispensacionalista. Que aqui em diante, segundo a visão dispensacionalista, a igreja não está mais no cenário da história, pois a igreja já havia sido arrebatada, certo? Então tem essa visão. E a visão também preterista, de que estes que estavam sendo mortos eram aqueles que estavam sendo perseguidos na época do Império Romano pagão, que promovia o culto ao imperador. E assim, João foi exilado na ilha de Patmos, por volta de 95, ali depois de Cristo, no tempo da grande perseguição de Domiciano. Então, o que acontece? Domiciano perseguia, matava cristãos, pelo fato de que os cristãos não se rendiam ao imperador e não prestavam culto ao imperador. E já que o Império Romano promovia o culto ao imperador, os cristãos não aderiam à idolatria e por isso eram perseguidos, eram presos e eram mortos. Certo? Então, vendo desse contexto, aqui há uma referência também desse contexto da perseguição e que os cristãos estavam sendo mortos por causa da palavra de Deus. E outra questão bem importante que nós precisamos frisar é que quem conhece o culto no Antigo Testamento sabe que o sangue dos sacrifícios no Antigo Testamento ele escorria para a base do altar. É por isso que as almas estão ali clamando debaixo do altar. Agora, será que você pode pegar isso literalmente? Um altar literal lá no céu e as almas aprisionadas, presas debaixo do altar, clamando?
Então, claro que você não vai pegar isso literalmente, certo? Então, o Apocalipse, 95% do Apocalipse não se interpreta como se lê, certo? Então, nós precisamos entender que o Apocalipse apresenta muitas figuras, muitas ilustrações, certo? Mas para demonstrar uma realidade espiritual. Por exemplo, uma besta com sete cabeças e 10 chifres, uma mulher revestida de sol. É possível que uma mulher seja revestida do sol? Uma mulher com a lua debaixo dos pés, né? A gente vê que é uma mulher em cima de uma besta, né? E a gente vai ver tantos absurdos, assim, figuras absurdas, fantasmagóricas de uma certa forma, que a gente sabe que não condiz com a realidade. Mas o que acontece? São apenas figuras simbólicas, ilustrativas, que representam de uma certa forma, que até quer transmitir uma mensagem através daquele simbolismo, já que o livro do Apocalipse foi um livro codificado, já que de uma certa forma João não podia escrever claramente sobre todos aqueles acontecimentos, porque de uma certa forma seria denunciado, já que eles estavam sendo perseguidos pelo Império Romano. Então ele precisou realmente falar de maneira codificada para que o Apocalipse fosse decifrado. Então tá aí, muitas figuras de linguagem são apresentadas no livro do Apocalipse. Então você não pode pegar o Apocalipse e estabelecer uma doutrina nele, certo? Para isso precisa que haja base em outros textos das Escrituras. Em outros textos das Escrituras nós não encontramos santos fazendo intercessões. Então vamos lá. Digamos que os mártires fizessem intercessão. Digamos que eles estivessem fazendo um tipo de intercessão. Já que eles podiam pedir para que Deus fizesse justiça, eles podiam também pedir para a vida de seus familiares. É isso que muitos católicos defendem. Só que há um problema aí, é que nós não encontramos também em nenhum livro da Bíblia e nem no Apocalipse, que é simbólico, as pessoas vivas dirigindo orações àqueles que faleceram. Essa é a questão. Então, por mais que os mártires pudessem pedir, não há um intercâmbio entre nós e eles aqui. Não há um intercâmbio. Para que eles pudessem ouvir as orações de todas as pessoas do mundo inteiro, eles precisavam ser oniscientes, onipresentes e onipotentes. E esses atributos, que são atributos ativos de Deus, pertencem unicamente a Deus e não é compartilhado com ninguém. Portanto, os santos não podem interceder, não pode haver um intercâmbio entre os santos e nós, né? Nós não podemos orar os santos, não encontramos nenhum texto da Bíblia que mostra Moisés, os profetas, os patriarcas, os apóstolos orando a outros, a não ser a Deus, certo? Nós não vamos encontrar isso nos textos canônicos, nos textos da Sagrada Escritura. Então, irmãos, a intercessão dos santos é algo que nasce dentro da tradição católica romana, que vai se desenvolvendo gradativamente, não nos textos límpidos e claros das Sagradas Escrituras. É isso que eu estou dizendo. Não tem como haver um intercâmbio entre nós e aqueles que já partiram. E a Bíblia mostra de uma maneira clara, na carta a Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, veja. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunho a seu tempo. Aqui nós vemos claramente que há um só mediador entre Deus e os homens. Porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Primeiro, para Jesus ser mediador entre Deus e os homens, ele precisava ser plenamente Deus e plenamente homem, e também ressuscitar dos mortos, e é isso que ele é. Então é por isso que Jesus está à direita de Deus, como diz as próprias Escrituras, para interceder por nós. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele é Deus e ele é homem, e ele venceu a morte, ele ressuscitou, certo? Então, como vemos claramente aí, só existe um mediador entre Deus e os homens, portanto não há outros mediadores, não há medianeira, não há. A Bíblia mostra aqui somente Jesus Cristo. A Bíblia diz que se pecarmos, nós temos um advogado diante de Deus, que é Jesus Cristo. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar, nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda a iniquidade, certo? Então fica aqui mais um vídeo aqui esclarecedor, e que Deus possa abençoar a todos vocês, que todos possam crescer sempre mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.